pra contigo falar. Perdão se eu pequei e pra recomeçar. Dê a sua mão, quero ajuda. Preciso minhas forças renovar. Sem ti não sou ninguém, sem ti não sei viver. Não sei viver. Ajuda-me a seguir a sua estrada, a recomeçar tudo outra vez, pra recomeçar. Quebra o mano e faz de novo, pra recomeçar. Quero ser um vaso novo. Oh, aleluia, Deus. Pra recomeçar. Quebra o mano e faz de novo, pra recomeçar. Quero ser um vaso novo. Aleluia, Tu és maravilhoso, Senhor, aleluia, Deus, estou aqui pra contigo falar. Perdão se eu pequei e pra recomeçar. Dê a sua mão, quero ajuda. Preciso minhas forças renovar. Sem ti não sou ninguém, sem ti não sei viver. Não sei viver. Ajuda-me a seguir a sua estrada, pra recomeçar tudo outra vez, pra recomeçar. Quebra o mar e faz de novo, pra recomeçar. Quero ser um vaso novo, pra recomeçar. Quebra o mar e faz de novo, pra recomeçar. Quero ser um vaso novo, quero ser um vaso novo. Aleluia. Oh, aleluia, Deus. A senhora põe o fundo aí, por favor. Fundo musical. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Baixa um pouco, por favor. Vamos estar lendo no livro de Jonas, do Velho Testamento. Vamos estar lendo o primeiro, depois o capítulo 4. Amém? Amém, Jesus. Ora, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, e clama contra ela,
pois a sua maldade subiu de diante de mim. Mas Jonas levantou e fugiu para Tarsis, longe da presença do Senhor, e desceu a Jope, onde encontrou um navio que ia para Tarsis. Pegou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, longe da presença do Senhor. Vamos lá no capítulo 4, o primeiro em diante. Mas isso desagradou muito a Jonas. Ele ficou enfurecido, e ele orou ao Senhor e disse: Peço-te, ó Senhor, não foi esta a minha fala, quando ainda estava em minha terra? Por isso fugi antes para Tarsis, pois sabia que és um Deus gracioso e misericordioso, tardio-se para irar e de grande bondade, e que se arrepende do mal. Por isso agora, ó Senhor, eu te imploro, tira minha vida, pois me é melhor para mim morrer do que viver. E disse o Senhor: Fazes bem em ficar irado? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se no lado leste da cidade. Ali fez para si uma tenda e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E o Senhor Deus preparou uma abobreira e a fez nascer por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre sua cabeça, e a fim de o livrar de seu enfado. Assim Jonas se alegrou demasiadamente por causa da abobreira. Mas Deus preparou um verme quando a manhã subiu no dia seguinte, o qual feriu a abobreira, e esta se secou. E aconteceu que, quando o sol apareceu, Deus preparou um forte vento do leste, e o sol feriu a cabeça de Jonas, que desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: É melhor para mim morrer do que viver. E Deus disse a Jonas: Fazes bem em ficar irado por causa de uma abobreira? E ele disse: Faço bem em ficar irado até a morte. E disse o Senhor: Tu tivesses pena da abobreira, na qual não trabalhaste, nem a fizesses crescer, que nasceu em uma noite e em uma noite morreu? E não deveria eu poupar Nínive, aquela grande cidade onde estão mais de 120 mil pessoas, que não sabem discernir entre sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Amém? Amém. Podemos assentar. Glória a Deus, aleluia. Eu estive orando essa madrugada, quando o pastor passou para mim, né, que eu ia trazer a palavra hoje. Eu estive orando, pedindo ao Senhor uma mensagem, né, porque o Senhor veio há uns dias atrás, dando uns puxão de orelha, né, fugindo do que o Senhor tem me passado, me ordenado, né. Então, o Senhor trouxe a mim a palavra de Jonas, porque como Jonas eu vinha, né, há muito tempo atrás, fugindo do meu chamado, né, fugindo daquilo que o Senhor tinha passado para mim, que era o que era para mim fazer, que era pregar a sua palavra. E o Senhor falou comigo através dessa palavra, disse para eu trazer em Jonas. E o que eu li bastante, né, preparei um esboço sobre o livro de Jonas, porque o livro de Jonas é um livro pequeno, porém que nos ensina muito, né? Porque Jonas foi um profeta muito conhecido, né, na Bíblia, um profeta que foi designado pelo Senhor, né? Teve uma missão do Senhor, recebeu uma missão do Senhor para pegar o povo, né? O povo perverso, pecador de Nínive. E ele também foi um profeta muito conhecido, porque foi o profeta que foi engolido, né, pelo grande peixe, pela desobediência dele para com Deus, né? Desobedeceu o Senhor, e o Senhor concedeu que ele fosse engolido por aquele grande peixe. Porque muitos na Bíblia dizem que era a baleia, né? Mas não é. Segundo a Bíblia, ele foi um grande peixe. E Jonas foi um dos únicos, o único profeta, segundo a Bíblia, que foi designado a profetizar para os gentios.
foi o único profeta que foi designado, mandado por Deus para pregar aos gentios. E Jonas conhecia muito bem o Senhor, né? Ele era um profeta, um mensageiro de Deus, então ele conhecia a palavra do Senhor, ele sabia o Deus que ele servia, né? E mesmo assim, ele, mesmo com a missão que ele recebeu, né, de ir pregar para Nínive, ele escolheu fugir, né? Escolheu ir para Tarsis, como diz aqui no capítulo 1, que ele escolheu fugir da presença do Senhor, né? Por quê? Aí eu procurei saber, eu falei, meu Deus, por que aqui fala que Jonas fugiu, né? Para não pregar no povo de Tarsis, de Nínive, perdão. E aí eu fiquei pensando, por que ele fugiu, né? É um questionamento que muitos de nós temos. Por que Jonas escolheu fugir ao fazer a vontade do Senhor? E o Senhor me mostrou aqui no decorrer do livro de Jonas que Tarsis, Nínive, perdão, era uma cidade muito perversa, né? Como eu já disse. E eles eram inimigos dos israelitas, né? Era um povo muito perverso que os israelitas temiam, tinham medo, né? E por isso Jonas escolheu fugir, né? Da missão do Senhor, da missão que Deus deu. E muitas das vezes o Senhor nos permite passar por essas provações, né? Por essas necessidades que passamos no dia a dia, né? Para provar a nossa fé, né? A provar que nós estamos na presença do Senhor e nós temos que ter um propósito, né? Mesmo em meio à provação, nós temos que ter um propósito e seguir o que Deus manda, né? Não deixar que isso afete nossa vida com Deus. E foi o que o Senhor falou para Jonas, né? Pediu que Jonas avisasse o povo, desse o recado para que o povo se arrependesse, né, de seu pecado, arrependesse dos pecados que estavam cometendo. Porém, Jonas não aceitava que o Senhor queria salvar, né? Porque ele achava que os ninivitas não mereciam ser salvos, né? Por ser um povo muito perverso, um povo muito ruim. Para ele achava que o Senhor não estava fazendo bem em salvar aquele povo, né? E como ele mesmo diz aqui no versículo 2 do capítulo 4, que ele fala que o Senhor era misericordioso, né? Então ele sabia que se ele pregasse para aquele povo e aquele povo se humilhasse, o Senhor iria poupar aquele povo, né? Então ele não tinha dó daquele povo, ele não queria fazer com que aquele povo fosse salvo, né? Mas Jonas teve que ir, né? Porque o Senhor fez de um jeito ou de outro ele ir, né? Colocou ele num navio, que fez o navio vir a perecer, né? E ele foi lançado ao mar e arrumou uma carona um tanto chata, mas ele foi. Deus falou, você vai. De um jeito ou de outro você vai. Eu estou mandando você ir, você vai. E o Senhor falou comigo, né? Através dessa palavra, porque os meus planos eram outros, porém o Senhor mudou a minha mensagem no decorrer do culto e ele me mostrou que nós temos que aprender com Jonas, né? Assim como todos os outros profetas da Bíblia, né? Nós temos que aprender um pouquinho de cada profeta da Bíblia, porque Jonas ele tentou, né? Literalmente ele tentou o Senhor, ele testou a Deus, né? Contestou a decisão do Senhor, mas mesmo assim o Senhor ainda deu a ele uma segunda chance, né? Uma chance de consertar, de se arrepender e fazer a vontade dele, né? Mesmo ele fugindo, procurando não fazer a vontade, né? Ele tentou fugir da presença do Senhor, né? Sendo que não tem como a gente fugir da presença do Senhor, né? O Senhor, ele é onipresente, onipotente, né? Ele está em todo lugar, né? Não importa se a gente foge para o sul, para o norte, ele sabe onde a gente está e pelo menos ele nos acha, né? Verdade, Paizinho amado. Muitas das
rejeitarmos a Deus, né? Nós queremos ser independentes, né? Como qualquer filho quando atinge a maioridade. Eu sou independente, eu não preciso mais dos meus pais. Mas o Senhor, Ele nos mostra que nós sempre vamos precisar dele, né? Não importa o quanto a gente procure fugir, a gente procure ser independente, mas nós sempre vamos precisar do Senhor, né? Então nós não podemos sair de debaixo da presença de Deus, né? E porque isso nos leva ao pecado da desobediência, né? Verdade, meu Deus. Então nós temos que ter muito cuidado com o que a gente faz, como a gente age, porque o Senhor Ele nos acha, né? Não importa o que a gente esteja fazendo, se a gente se acha que está certo ou não, mas se o Senhor falar, você vai ficar aqui, é aqui que você vai ficar. Eu te quero aqui, é esse rumo que você vai tomar. Então temos que apenas obedecer ao Senhor, né? E o livro de Jonas, o profeta Jonas, né? Ele é bem conhecido pelos cristãos como ele passa essa imagem, né? Do profeta desobediente, né? Um profeta que desobedeceu ao Senhor, que não obedeceu à vontade de Deus, né? Que fugiu da vontade de Deus. Mas ele, assim como nós cristãos de hoje, muitos de nós somos como Jonas, né? Que deixamos de obedecer o que Deus nos manda, que deixamos de fazer a vontade do Senhor para seguir nossas próprias vontades, para seguir nossos próprios gostos, né? Mas o Senhor nos manda que nós temos que pôr Ele acima de tudo, né? O Senhor tem que ser o primeiro em nossas vidas, né? Então nós temos que nos dedicar ao Senhor em primeiro lugar. E depois, como o Senhor diz, né? Que enquanto nós não estivermos nos dedicando a Ele, as demais coisas Ele acrescentará, né? Então, enquanto nós estivermos fazendo a vontade do Senhor, o restante Ele vai nos conceder, né? A nossa vida financeira, material, o Senhor vai nos abençoar enquanto nós estivermos sendo fiel com o Senhor, né? E o problema de Jonas aqui, nessa passagem, é que ele soube apontar o erro, né? Ele considerou que Nínive estava errada, mas não pensou ele que estava no mesmo erro, né? Nínive estava em pecado de desobediência, porém Jonas estava fazendo a mesma coisa, né? Desobedecendo ao Senhor, então ele estava sendo tão desobediente quanto os ninivitas, né? Tão pecador quanto eles. E aleluia, Jesus. E assim que Jonas foi levantado pelo Senhor, né? Para pregar para os ninivitas, embora ele não quisesse, o Senhor o levou até lá, né? E ele se achou muito sábio, né? Aqui, segundo a Bíblia, ele se achou muito inteligente em querer que os ninivitas não fossem salvos, né? Para eles não mereciam ser salvos, né? O Senhor estava querendo salvar um povo que não merecia salvação, né? Porém, o mundo está aí, né? Cada vez mais perverso, cada vez mais corrompido, e ainda assim o Senhor quer salvar, né? O pecador. Ele não veio para amar o pecado, mas sim o pecador, né? Ele veio para tirar nós do pecado e levarmos para Ele, né? Aleluia, Jesus. E ele tinha que cumprir a vontade do Senhor, né? E esse, muitas das vezes, é o nosso erro, né? Não querer cumprir a vontade de Deus, como eu mesmo já disse aqui, né? Muitas das vezes fugimos da presença do Senhor, fugimos daquilo que o Senhor tem nos ordenado, daquilo que o Senhor tem posto em nossas vidas, né? Então, se o Senhor falou que é para nós fazermos, então nós temos que fazer, né? Verdade, meu Deus, aleluia, Jesus. Mas Jonas, ele teve que ser provado, né? Teve que ser engolido pelo peixe, levado até a praia. Ao invés de pegar o barco e ir para Nínive, ele foi, na barriga de um peixe, orando ao Senhor, considerando estar no inferno, né? Por estar ali dentro.
ele foi, né? Mas ele foi e pregou, né? Mesmo assim, ele fez a vontade do Senhor, né? Ele pregou para aquele povo e o povo se arrependeu, né? O povo se humilhou, né? Começou a orar, fazer jejum, né? Diante do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E Jonas cumpriu o seu propósito, né? Ele cumpriu o propósito, mas esperava que Deus não fosse salvar, né? Que aquele povo não fosse sair do pecado, que o povo fosse continuar no pecado e que o Senhor iria destruir aquela cidade, né? Mas o povo conseguiu o perdão do Senhor, né? Aleluia. E foram mais de, aqui como diz, né? 120.000 pessoas que se converteram, né? Mais de 120.000 pessoas que o Senhor conseguiu salvar, né? Então, para o Senhor, com certeza, isso foi bem melhor do que ter que destruir uma cidade inteira e perder aquele povo todo por pecado, né? Meu Deus, aleluia. Muitas das vezes nós queremos, estamos na igreja para mostrar, preocupando só com nós mesmos, né? Mas esquecemos do real motivo para que o Senhor nos chamou, né? Ele nos chamou para estarmos pregando, levando a palavra dele, né? Sim, meu trazendo Deus. almas para o Senhor. Verdade, E muitas das vezes verdade. não nos preocupamos em ganhar almas, né? Muitos pecadores aí, né? E nós muitas das vezes fazemos exceção de pessoas, né? Mas no meio, mesmo no mundo no meio dos cristãos, existe essa exceção de pessoas, né? Eu sou de tal igreja, eu sou melhor do que você. Não, nós somos todos igual, né? Nós Verdade, meu Deus, aleluia. Buscando um só Deus para irmos para um só lugar, né? Porque lá vamos ser todos iguais, né? O Senhor não vai fazer exceção de nós, né? De pessoas. Lá vamos ser todos anjos, né? Adoradores do Senhor. Então a nossa função é pregar e trazer almas, né? Porque o Senhor está às portas, né? Está cada dia, as coisas estão cada dia pior, o mundo está cada vez mais perverso, né? Sim, meu Deus. Então a nossa função aqui na terra está se findando, né? Pregar a palavra do Senhor. E é uma coisa que eu tenho me perguntado muitas das vezes: será que eu estou fazendo certo? Será que se Jesus voltar hoje, será que nós vamos? Ou será que vamos ficar presos a celular, ficar presos a redes sociais, a coisas do mundo e esquecermos do real motivo para o que o Senhor nos chamou, né? Que é buscar a palavra dele, trazer a palavra dele, anunciar a palavra dele para o mundo, né? Então, mas Jonas aqui, ele se irou, né? Como diz aqui no capítulo 4. Ele se irou porque para ele aquele povo não merecia ser salvo, né? Mas ele desejou morrer quando o Senhor feriu a abobreira, né? Como diz aqui. E o Senhor o questionou, né? Você tivesse dó, tivesse pena da abobreira que você não plantou, não fez crescer, que nasceu numa noite, na mesma noite morreu, mas não teve pena do povo de Nínive, né? Aquele povo que não sabia distinguir entre o bem e o mal, né? Porque não conhecia o Senhor. Então eles não sabiam a diferença do bem e do mal, né? Eles não estavam no pecado, porém não tinham noção de que estavam errados, né? Alguém teria que ir lá e mostrar para eles que aquilo era errado, para que eles procurassem o caminho certo, para que eles procurassem se arrepender e estar na presença do Senhor, como eles fizeram, né? Quando Jonas pregou para aquele povo, o Senhor abriu a mente, né, deles. O Senhor, Jonas mostrou para aquele povo que havia o certo, né? Que eles estavam no erro, que havia o lado certo, que eles tinham que se arrepender, que eles tinham que se humilhar diante do Senhor para que conseguissem o perdão do Senhor, né? Para que fossem livres de serem destruídos, né? Pelo pecado. Aleluia. E o Senhor foi que questionou, né?
você teve dó porque eu matei a abobreira e não teve dó dos ninivitas, né? Do povo de Nínive, que sequer sabe distinguir entre a mão direita e a esquerda, ou seja, sequer sabe o que é, qual a diferença do bem e do mal, né? E o Senhor nos ensina com essa palavra, ou pelo menos o que eu acho, que eu aprendi lendo essa passagem, é que nós precisamos fazer sempre o que o Senhor nos manda, né? Porque quando nós estamos aqui na terra com um propósito, né? O Senhor nos trouxe para essa terra com um propósito, né? E nós temos que fazer a nossa vontade, a nossa missão para com o Senhor nessa terra, né? Nós temos que pregar a palavra do Senhor para o mundo, né? E nós temos que fazer tudo para estar na presença do Senhor, né? Aprendendo. E temos que sempre fazer o certo, né? Aprender a perdoar, a estar com os nossos irmãos, porque muitas das vezes não é fácil, né? O mundo em que vivemos hoje em dia não é fácil, né? O mundo cheio de pecados, cheio de perversidade, né? Então nós temos que estar sempre na presença do Senhor, né? Fazer a vontade do Senhor, porque enquanto estivermos na presença de Deus, Ele vai nos abençoar, vai nos sustentar, né? Muitas das vezes é difícil, né? Vivemos aqui como estamos hoje, né? Nosso pastor não está cuidando de problemas pessoais, né? Com a sua esposa, e o povo não veio, né? Mas estão pregados apenas ao pastor, né? O pastor viajou e eles viajaram junto. Mas nós temos que buscar o Senhor, seja com o nosso anjo da igreja aqui ou sem ele, né? Nós estamos aqui não para buscar o pastor, né? Nós não estamos aqui para ver o pastor, nós viemos para ver o Senhor, né? Aleluia, Deus! Eu me questiono, falo, Senhor, mas por que o Senhor me quer nesse mundo, nesse ramo de pregação? Eu não sei nem falar sem gaguejar. Como é que o Senhor me quer pregando? Mas o Senhor vem me dando muito puxão de orelha de lá pra cá. E o Senhor quer que pregue a palavra dele, né? Seja como Moisés. Moisés era gago, né? E ainda assim foi um grande mensageiro do Senhor, né? Meu Deus! Colocou o povo Aleluia, na terra prometida. Então, sim, meu Pai, aleluia, Deus! Nós precisamos pregar a palavra dele, seja gaguejando, seja grande ou seja pequeno, nós temos que fazer a obra dele, né? Com o pastor ou sem ele, temos a nossa missionária aqui, né? Temos a igreja. O Senhor está presente, né? Onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, o Senhor está conosco. Então, o Senhor está aqui conosco, né? Embora sejamos em poucas pessoas, o Senhor está aqui presente conosco, né? E nós viemos buscar a presença do Senhor, viemos buscar, né? O alívio do Senhor. Muitas das vezes não queremos, né? Se estamos presos às coisas do mundo, né? As coisas terrestres. Eu não vou porque hoje estou cansado, eu não vou porque hoje estou assim, porque eu estou assado. Mas nós temos que colocar Deus em primeiro lugar, né? Como verdade, eu já disse. meu Deus, quando o Senhor for nossa prioridade, nós vamos ser a prioridade para Ele, né? Sim, Enquanto estivermos colocando o mundo como sendo nossa prioridade, o Senhor não vai nos conceder nossa vitória, né? Sim, então temos que buscar o Senhor, temos que estar colocando o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas, fazendo a vontade dEle, para que o Senhor venha nos abençoar, né? Para que o Senhor venha nos dar a nossa vitória, né? Meu Deus, aleluia. Irmãos, eu vou acabar por aqui porque as horas já estão acabando, já está quase dando 9 horas, e eu vou estar entregando o microfone para a cooperadora, para que ela e a missionária venham lá no término do trabalho. Amém? Oh, aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu peço oração pelo meu esposo, porque está meio gripado.